Boa noite a todos. Então, vamos dar início à nossa aula, segunda. Nós vamos começar a disciplina, então, de refrigeração e climatização. Primeiro, nós entramos no assunto refrigeração, tá, gente? A gente vai ver... Deixa eu aceitar o Bruno aí. Deixa eu entrar. Nós vamos ver alguns conceitos de refrigeração, tá? Conversar um pouco sobre ciclos termodinâmicos, como é que ele funciona, como que a gente faz alguns cálculos. Vou apresentar para vocês as tabelas termodinâmicas, tá? Que é a partir dali que a gente tira todas as informações, a maioria dos dados em refrigeração são tabelados, tá? A gente só precisa entender como que a gente encontra esses valores na tabela. São várias tabelas, tá? Nós trabalhamos com diferentes fluidos refrigerantes, então para cada fluido refrigerante eu vou ter uma tabela diferente, tá? Mas a gente vai ver isso tudo com calma. E depois a gente entra em climatização. Climatização, gente, nada mais são que são sistemas de refrigeração de grande porte. Claro que tem alguma adaptação, né, pelas temperaturas e pelo porte, né? Quando a gente está falando de refrigeração, a gente fala de temperaturas mais baixas, né? Podemos falar até de temperaturas de congelamento, por exemplo. E climatização, não. A gente trabalha com temperaturas mais próximas do conforto humano. Mas quanto aos sistemas, são muito parecidos, tá? Então, primeiro a gente vai estudar bastante refrigeração e depois a gente fala sobre climatização. Em climatização, vou ensinar vocês a fazerem pequenos cálculos de carga térmica, tá? Carga térmica para climatização de ambientes, sejam eles de uso humano apenas, como por exemplo o escritório, um ambiente, quanto de ambientes em que eu tenho equipamentos também, tá? Porque eles também são fontes geradoras de calor, então eu tenho que pensar nesse calor, né, que eles produzem para que eu consiga uma temperatura seja de conforto humano, né, caso tenham pessoas nessa sala, então eu quero diminuir a temperatura para que elas estejam confortáveis, ou temperaturas recomendadas, tá? Porque tem vários equipamentos que têm temperaturas mínimas e máximas recomendadas, então eles ficam em salas climatizadas. Claro que equipamentos muito mais sensíveis, tá? Tem alguns equipamentos que não podem trabalhar em ambientes nem muito quentes, nem muito frio. Então, eles ficam em salas climatizadas, tá? Vamos entrar no assunto de refrigeração, então. Vou espelhar minha tela aqui para vocês. Essa parte, gente, do conteúdo, tá? Ela não é difícil, ela é tranquila. É algo bem legal da gente conversar, assim, transferência de calor em si. É importante que vocês tenham esse conhecimento, até a parte de equipamentos, por que eles geram tanto calor, tá? Só que eu tenho vários nomes e termos que são bem diferentes do nosso cotidiano aqui. Então, se alguma coisa não ficar clara ou esquecerem no meio do caminho aí, vocês me parem aqui e me perguntem, tá? Eu vou disponibilizar essa apresentação para vocês, tá? Só que tem pontos que eu acho que são bem importantes e se fica só na apresentação, passa meio batido. Então, algumas coisas eu vou pedir para vocês anotarem, que são as mais importantes, tá? E é importante também na hora do trabalho, principalmente, vocês terem esse material à mão. Vocês ficarem procurando lá nas apresentações o que é isso, o que é aquilo, pontos bem importantes, vai demorar muito. Então, vamos lá. Vou apresentar aqui no próprio PDF, tá? Deixa eu ver se eu tenho ele em outra forma aqui, mas acho que não. Vocês estão me escutando bem? Pessoal? Sim. Sim. Tá. Vamos. Como só estava eu falando aqui, achei que estava sem áudio, mas não. Vamos lá, então. Sistemas de refrigeração, parte 1. O que a gente vai ver na aula de hoje, né? A gente vai falar uma pequena introdução, definições sobre sistemas de refrigeração, ciclo de refrigeração por compressão, tá, gente? Então, eu vou ter um componente que gera compressão do meu fluido, os compressores, motores, fatores que influenciam o desempenho do sistema de refrigeração.
tá? Essa apresentação a gente vai usar na aula de hoje, na aula de amanhã, tá? Porque tem os exercícios, eles são um pouquinho mais longos, então não vamos conseguir fazer tudo em um único dia. Princípios básicos da refrigeração. Para uma substância passar do estado líquido para o estado gasoso, é necessário, né, que seja fornecido calor durante um certo período de tempo, até que atinja a temperatura de evaporação dessa substância, né? É de comum conhecimento a temperatura de evaporação da água, por exemplo. A 100 graus Celsius ela evapora. Mas tudo que é substância tem uma temperatura de evaporação, tá? Portanto, o evaporar, a substância, ela retira calor de um ambiente ou de um corpo, tá? Calor não é gerado, tá? Ele é transferido. Então, toda vez que eu vou evaporar uma substância, eu preciso de uma fonte de calor. Ou aquele ambiente, né, ser a fonte de calor, ou eu tenho um corpo quente que seja a fonte de calor. O fluxo de calor sempre ocorre da fonte quente para fria, tá? Existe uma tendência quando elas se equiparam, na verdade, fugiu o termo, tá? De uma temperatura para outra. Então, a temperatura do corpo mais quente, ela vai fluir para o corpo mais frio, até que eles cheguem a temperaturas iguais, tá? Então, o fluxo é sempre desse sentido, do corpo mais quente para o corpo mais frio. Assim, é de grande importância que esse transporte de calor se dê de modo eficiente, né, com o mínimo de perdas, ou seja, sistemas de refrigeração, eles têm partes. Sistema de refrigeração, eles têm partes, né, especiais em que eu procuro perder a menor quantidade possível de energia para o meio. Eu quero transformar a energia, né, fazer a transferência de calor de um corpo para o outro, sem que ele se perca para o meio. Como conseguir essa diferença de temperatura, tá? Por exemplo, considere que a fonte quente esteja a 25 graus, né? Por exemplo, compramos uma carne no supermercado, tá? Ela tá a temperatura ambiente, mais ou menos 25 graus. Eu quero refrigerar esse meu produto, tá? E que sejam utilizados os alimentos de um refrigerador, né? A maioria dos alimentos a temperatura ambiente tem na média de 20 e poucos graus na temperatura normal. Nosso inverno aqui chega a temperaturas menores que o resto do país em média, né? Mas a gente diz que a temperatura média de ambiente é em torno de 25 graus, tá? Então eu pergunto para vocês, se a gente tem um produto com 25 graus Celsius, né? E a gente quer resfriar esse produto, faz sentido eu utilizar como fluido refrigerante ou agente refrigerante, por exemplo, a água? O que vocês acham? Por que a gente não usa a água como agente refrigerante? A temperatura dela deve estar baixa, está muito alta, né? Está suficiente para refrigerar. Exatamente. Como que eu vou refrigerar um corpo? Né? Para refrigerar um corpo, deixa eu aceitar o Patrick. Para eu refrigerar esse meu produto, eu preciso ter um outro, né, corpo, um fluido que retire o calor daquele meu produto. Né? Como que ele vai tirar calor do meu produto? Quando encostar no meu produto, ele vai retirar calor e evaporar. Se eu encostar um produto de 25 graus Celsius em uma água, essa água vai evaporar? Não vai. A água evapora a 100 graus Celsius. Então, se o corpo tem essa tendência do mais quente para o mais frio, a água não vai ser capaz de retirar calor do meu produto, tá? Então, quais fluidos refrigerantes eu tenho que utilizar para refrigerar um produto a 25 graus Celsius? Qualquer fluido que evapore a uma temperatura menor que esse 25 graus Celsius, tá? Por exemplo, os agentes refrigerantes mais
comuns, tá? Hoje não se produz mais produtos com CFC 12, que é o R12, tá? Em alguns lugares eu ainda tenho o R22, que é o CFC 22, tá? Eles são prejudiciais à camada de ozônio, tá? E ao efeito estufa. Então, tentam se fazer mundialmente, tá? Retirada desse tipo de fluido de uso. Não produzimos mais nada com R12, com R22 alguma coisa, tá? Se tem uma ideia de que até 2030, se eu não me engano, a gente também não produza mais, mas retirar um refrigerante do mercado é bem difícil, porque, gente, uma coisa é eu parar de produzir, né? Então, eu tenho que dar um tempo para os países se reorganizarem e fazerem projetos com outros fluidos refrigerantes, tá? Então, o tempo que deram foi mais ou menos 25 anos. Já faz bastante tempo que eles têm essa ideia de tirar todo o R22, tá? Depois de um tempo, quando para a produção, ele não sai imediatamente do mercado. Porque, por exemplo, eu comprei um ar-condicionado que tem R22. É um exemplo bem atípico, tá, gente? Ar-condicionado, normalmente a gente usa o R134A e outros semelhantes, tá? Mas é um exemplo. Eu comprei um ar-condicionado hoje com R22. Ou um refrigerador, que é um tempo de uso maior, tá? Ele tem uma vida útil maior. Comprei hoje e amanhã não se produz mais. Eu vou ficar com esse produto na minha casa há alguns anos. Então, leva um tempo considerável para ele sair de fato, né, de uso. Então, esses dois, por exemplo, o R12, ele tem um ponto de ebulição, ou seja, uma temperatura de evaporação a menos 29,8 graus Celsius, tá? Então, como ele evapora a menos 28, quando ele tem contato com o meu produto a 25, ele passa por perto do meu produto, né? Se ele evapora a menos 28, o produto está a 25 positivo, ele entra em contato e já evapora. Então, ele retira calor do meu produto, se evapora e continua no ciclo. Aí que vocês me perguntam, como que um fluido, né, vai evaporar a menos 29,8 graus Celsius? Justamente porque são fluidos refrigerantes, né? Não é do nosso comum a gente ter líquidos que, por exemplo, se evaporam a temperatura ambiente. Por isso que eles ficam confinados em cilindros, tá, gente? Como a temperatura dele de evaporação é muito baixa, é mais baixa do que a nossa ambiente sempre, o mais... Opa. Desculpa. A temperatura mais baixa que a gente chega aqui no sul do estado é 0 graus, menos 1, menos 2. Mas mesmo nos dias mais frios, que seja menos 2 graus Celsius, se eu abrir, então, o meu recipiente, o meu fluido vai evaporar na mesma hora, porque ele evapora a uma temperatura muito baixa, tá? O R22, ele evapora a uma temperatura menor ainda. Deixa eu tirar esse anúncio aqui. A uma temperatura de menos 40,8 graus Celsius, tá? Por isso que eles são bons fluidos refrigerantes e ficam confinados. A partir do momento que eu abrir e ele ter o contato com a temperatura ambiente, ele vai se evaporar instantaneamente, tá? Com a substituição progressiva dos fluidos da família CFC, tá? Esses dois são da família CFC, estão sendo aplicados refrigerantes alternativos, como, por exemplo, o HFC, tá? Que são os fluorocarbonos, e os HCs, os hidrocarbonetos, tá? São fluidos, então, que não têm tanto impacto ambiental, por isso a substituição deles, tá? São fluidos que são um pouco mais caros que o R12, o R12 a gente não encontra mais para vender, e o R22, tá? Eles têm uma tecnologia maior, mas eles não são poluentes, e dependendo do tamanho, da potência do meu equipamento, hoje nem se permite se produzir equipamentos com esses dois tipos de CFCs. O processo de refrigeração e o calor transferido de um ambiente para outro se dá obedecendo um ciclo termodinâmico. É esse ciclo que a gente precisa entender em refrigeração, tá? Tem um ciclo básico que ele se representa, então, qualquer tipo de refrigeração ou climatização.
Neste curso, né, nessa aula, a gente vai abordar, então, ciclo de refrigeração padrão por compressão. Existe ciclo de Carnot, existe outros ciclos, tá? Que são adaptações de sistemas, mas o ciclo padrão, que é o de compressão, né, é o que a gente vai estudar. Algumas definições que precisam ficar claras para vocês, tá? O que é temperatura de saturação? Temperatura de saturação, gente, é a temperatura no qual se dá a vaporização de uma substância pura a uma dada pressão, tá? Pressão de saturação. Podemos dizer que a temperatura de saturação é algo muito parecido com a temperatura de evaporação, tá? Só que é aquilo que nós conversamos, a temperatura ela está intimamente ligada com a pressão, tá? Então, uma substância tem uma temperatura de saturação, ou seja, a temperatura em que ela evapora, a uma dada pressão de saturação, tá? Então, a água, a temperatura de saturação dela é 100 graus Celsius, a uma temperatura, a uma pressão ambiente, né? 9,8, mais ou menos a temperatura, pressão atmosférica, tá? Então, elas são ligadas. Dentro de um ciclo, eu alterno a pressão. Então, se eu modifico a pressão, eu também modifico as temperaturas em que acontecem as mudanças de fase, tá? Um exemplo, então, aí tá dado em bar, tá? Não em pressão atmosférica. Por exemplo, a água, 2 unidades de pressão que a gente utiliza nos sistemas de refrigeração é bar, tá? E quilopascal. São as 2 unidades que a gente mais utiliza. 1 bar equivale a 100 quilopascais, tá? Quando chegar nos cálculos, eu peço para vocês anotarem isso. Então, por exemplo, a água, a uma pressão de 1,01, praticamente 1 bar, ela evapora a 100 graus, tá? Se eu mudar a pressão, essa temperatura também vai mudar. O que é o líquido saturado? Tá? A gente conversou também sobre isso na outra aula. É muito importante que vocês entendam esses estados para poder entender o ciclo, tá? Porque cada ponto em que o meu fluido está dentro do ciclo, ele está em um estado diferente. O que é o líquido saturado? Líquido saturado é quando a substância encontra-se no estado líquido, tá? A temperatura e pressão de saturação, tá? O que é a pressão e temperatura de saturação? É aquela em que ela evapora, tá? Então, quando que, por exemplo, a água, eu vou usar sempre a água de exemplo, porque é as temperaturas que vocês conhecem. Quando que a água é um líquido saturado? Quando ela está a 100 graus Celsius ou um pouquinho a mais, 101, 102, até 105 graus Celsius, a água é um líquido saturado, tá? Até 100 graus Celsius é um líquido saturado. Depois ela passa a ser um vapor saturado, tá? Então, o líquido saturado é aquela substância que ela está no limite da mudança de fase, de líquida para vapor. O que é o líquido subresfriado, tá? É quando a temperatura do líquido, tá? Então, é sempre dado primeiro o estado, tá? E depois o que a gente chama de subestado. O primeiro estado é o quê? Líquido, vapor e sólido, tá? E o segundo estado se dá quanto à temperatura, se ela está próxima ou não à mudança de fases. O que é um líquido subresfriado? Quando a temperatura do líquido é menor que a temperatura de saturação. Aí a gente volta para a água. Qual é a temperatura de saturação da água? É 100 graus Celsius, tá? Então, por exemplo, a água a 30 graus Celsius, ela é um líquido subresfriado. Por mais que ela receba um pouquinho de calor, não vai ser o suficiente para ela evaporar na hora, porque ela está muito longe da temperatura de saturação, que é quando ela evapora, tá? Então, a água a 30 graus Celsius é um líquido subresfriado. Por mais que ela aqueça um pouco, vá para 50, 60 graus Celsius, ela ainda não evapora, ela se mantém líquida. Então, isso se dá um líquido saturado. O que é um vapor saturado, tá?
é algo que mudou de estado, mas ainda continua próximo da temperatura de evaporação, tá? Então, a água a 101, 102, 103 graus Celsius, ela é um vapor saturado. Quando que ela se tornou vapor? Quando ela passou dos 100 graus, mas ela está um pouquinho acima, né? Ela está com 102 graus Celsius. Se ela perder um pouquinho de calor, o que, que vai acontecer com esse vapor? Se um vapor está saturado e perder um pouquinho de calor, o que, que vai acontecer com esse vapor? Repete, por favor, eu não entendi. Tá? Pode ser água. Se eu tenho água no estado vapor saturado, o que, que é o vapor saturado? É quando eu tenho vapor, né? Está no estado de vapor, mas está muito próxima da temperatura de saturação. O que, que é a temperatura de saturação? Aquela temperatura em que aquela substância evapora, tá? O nome correto é temperatura de saturação, mas a gente sempre estudou como temperatura de evaporação. É a mesma coisa, tá, gente? Só que o termo certo é saturação, justamente porque se aumentar um pouquinho ou diminuir um pouquinho, isso faz diferença no estado. A 100 graus Celsius, a temperatura, né, é de saturação, de evaporação, mas se diminuir 1 grau, ela condensa, ela volta a virar água. Então é aquela temperatura crítica, que um pouquinho a mais é vapor e um pouquinho a menos é líquido. Então, vapor saturado é aquele vapor que está no estado vapor, mas ele tem uma temperatura pouquíssimo acima, 101, 102 graus Celsius. Ele está no limite do vapor. Se ele perder um pouco de calor, o que, que vai acontecer com esse vapor? Ele vai condensar, ele vai virar líquido, tá? E o que, que é o vapor superaquecido? É aquele que está no estado de vapor, tá? Mas com uma temperatura mais alta que a temperatura de saturação. A temperatura de saturação é 100 graus Celsius. Ele está a 150. Se eu tenho um vapor a 150 graus Celsius, se ele perder um pouquinho de calor, ele for, por exemplo, para 130, 140, ele não vai deixar de ser vapor. Diferente do vapor saturado, que está lá no limite, tá? Antes de continuar isso aqui, vamos fazer um desenho aqui que eu acho que é algo que esclarece. Vamos falar da substância água, tá? Porque ela tem os estados na temperatura que vocês já conhecem, tá? Vamos falar sempre aqui, ó, falando da água, né? 100 graus Celsius. O que é esse 100 graus Celsius aqui? Isso daqui é a minha temperatura de saturação, que é o que vocês conhecem por temperatura de evaporação, tá? 100 graus Celsius. Vamos fazer outras medidas aqui, ó. Aqui eu tenho 99 graus Celsius. Aqui eu tenho 101 graus Celsius. Tá? Deixa eu ver quantas aqui. Aqui. Ó, aqui eu vou botar algo bem menor, 20 graus Celsius. E aqui nessa ponta eu vou botar algo bem maior, 150 graus Celsius, tá? Para a gente se dividir, então. O que é o 100 graus Celsius? É a temperatura de evaporação, tá? A 100 graus Celsius, exatamente, gente, de forma real, tá? De forma literária, teórica, 100 graus Celsius evaporou todo, tá? Na prática,
Isso não acontece de forma instantânea. 90, 95, 98, 100, pum, evaporou. Não, isso acontece com o tempo. Por exemplo, aquecer uma chaleira vai evaporando aos poucos, né? Porque eu não consigo aquecer a água como um todo uniforme. Aquece primeiro aonde? Né? Aonde está encostando ali no aço da chaleira, tá? Então, a 100 graus Celsius, na prática, eu tenho uma mistura de líquido com vapor, tá? O líquido está evaporando, mas não acontece de forma instantânea. Antes da líquido mais vapor, vamos ver os outros que são mais importantes. Quando eu tenho toda a minha água, tá? A mais ou menos 99 graus Celsius. O que é os 99? É um pouco abaixo da minha temperatura de saturação. Então, eu tenho líquido saturado, tá? Quando eu tô aqui, ó, em 99. Por que líquido saturado? O estado da minha água é líquido, porque é menor que a temperatura de saturação, que é a mesma coisa que evaporação, tá? Só que ela está muito próxima, ela está crítica. Se eu aumentar 2 graus essa minha água, o que acontece com essa minha água que é líquida? Se eu aumentar 2 graus a minha temperatura, Vira gás. vira vapor. Gás é oriundo de uma explosão, tá? Ou no estado gasoso, mas gás é oriundo de uma explosão. Mas vira vapor, ela evapora, tá? Então, o saturado é que está muito perto da minha temperatura de saturação. Então, eu mudar um pouquinho a temperatura, ela já muda o estado, tá? A 101 graus Celsius, o que eu tenho a 101 graus Celsius? Eu tenho vapor saturado, tá? Vapor, por quê? Porque tá acima de 100 graus Celsius. Se evapora, né? A 100 graus Celsius, 101 já evaporou. Só que tá muito perto da minha temperatura de saturação, tá? Se subir um pouquinho a temperatura, não acontece nada. Mas se eu baixar 2 graus nessa minha água que tá a 101, o que acontece com o meu vapor de água? Se eu diminuir a temperatura 2 graus Celsius? Condensa. Condensa, passa a ser líquida, muda de estado, tá? Então, isso que é o vapor saturado. É aquela substância que está no líquido de vapor, mas está no limite. Se mudar um pouquinho a temperatura, ela já muda de estado, tá? Isso são os dois estados saturados. Eu tenho tanto líquido saturado, que é um pouquinho abaixo da temperatura de saturação, e eu tenho o vapor saturado, que está um pouquinho acima da minha temperatura de saturação. Os dois são pontos críticos, tá, pessoal? Porque se eu perder um pouco ou ganhar um pouco de calor no meio do caminho, a minha substância muda de estado, tá? E os equipamentos são feitos para trabalhar com as substâncias em um estado. Eu tenho uma turbina de vapor, só pode passar vapor, gente. Se passar líquido, vai acontecer algum problema na turbina, quebrar as pás. Compressor foi feito para comprimir vapor ou gás. Se entrar líquido, ele quebra, tá? Então, é uma temperatura crítica ali, muito no limite da mudança de estado. Vamos para os extremos agora. Vamos aqui para essa ponta. Aqui eu tenho, ó, líquido subresfriado. O que é o líquido subresfriado? Líquido subresfriado. É aquela substância que, como o nome diz, está no estado líquido. Mas ela não é crítica, tá? Porque o líquido saturado, se eu ganhar um pouquinho de calor, se ele aumentar um pouquinho de temperatura, ele muda de estado, ele vira vapor, tá? Esses mesmos 2 graus Celsius, se eu pegar um líquido subresfriado, ou seja, um líquido que tá 20 graus Celsius, se ele ganhar 2 graus Celsius, passar para 22 graus Celsius, vai mudar o estado desse meu líquido?
Não, vai ser o líquido um pouquinho mais quente. De 20 para 22 não vai acontecer nada com o estado. Mesmo que mude um pouquinho mais, 5 graus Celsius, continua líquido, tá? Podemos dizer que ele é plenamente líquido. Para que ele mude de estado, eu tenho que ter uma grande mudança na minha temperatura, tá? Então, eu estou trabalhando com líquido de uma forma mais segura, mesmo que varie, tá? Mesmo que varie, ele não vai deixar de ser líquido, tá? Vamos lá para outra ponta aqui. Aqui eu tenho vapor superaquecido. Vapor superaquecido, tá? Como o nome diz, ele é vapor, tá? Só que ele tá superaquecido, ele tá a 150 graus Celsius. Esse meu vapor saturado aqui, ó, se ele perder 2 graus Celsius, como que ele perde, gente? De forma prática, o que transporta o meu fluido refrigerante? Tubos, tá? Normalmente eu tenho isolamento térmico. Agora, vocês acham que o isolamento térmico funciona 100%? Não. Numa descarga, se eu tenho, seja a substância que for, tá? Na temperatura de descarga, 150 graus Celsius, se a minha tubulação for pequenininha, ela pode perder pouco, pode ficar 149, por exemplo. Se a minha tubulação é longa, tá? Até chegar o meu compressor, o meu motor, seja de onde for, eu tenho 5 metros de tubulação. Por melhor que seja o meu isolamento térmico, vocês acham que no circular nessa tubulação não vai perder nem um pouquinho de calor? Vai aquecer o tubo, mesmo que eu tenha isolamento, vai perder um pouquinho de calor por meio. Então a descarga foi a 150, mas vai chegar lá no meu compressor a 145. A 148, perdeu só 2 graus. Quando eu tenho vapor superaquecido, perder 2 graus não é um problema. De 150 passou para 148, é vapor ainda? É. Agora, se eu mandasse ele na forma de vapor saturado e ele perde 2 graus, ele ia condensar e entrar líquido no meu compressor. Aí ferrou, né? Então, por isso a importância desses estados. Ficou entendida essa parte, pessoal? Verdade? Se quiserem anotar esse esqueminha aí, é interessante, tá? Lá tá descrito direitinho o que é cada um, mas eu acho que essa correlação com a água aí deixa um pouquinho mais claro, já que a gente sempre estudou com essas temperaturas. Tá? Então, se quiserem anotar aí, depois eu vou voltar lá para minha apresentação. Notado, pessoal? Tem alguém que esteja copiando ainda? Só um pouquinho, só um pouquinho. Pode copiar tranquilo. Me avise aí quando ok.
Anotaram aí, pessoal? Sim. Beleza. Vamos lá, então. Vou passar para a apresentação. Bom, entendido essa parte, então, seguimos aqui. Outras definições, tá? Elas também são um pouquinho diferentes de tudo que a gente já viu, tá? Como eu falei lá no início, refrigeração não é difícil, mas são várias coisas que a gente nunca estudou, né? Digamos assim, que tem outras disciplinas que a gente teve uma noção em alguma parte da vida acadêmica aí, né? Outras são coisas bem diferentes, como esses estados. A gente sempre aprendeu três estados, né? Líquido, sólido e gasoso, né? Então surgem outras definições diferentes aí. Existe também uma coisa chamada energia interna, né? O símbolo da energia interna é um U. É a energia possuída pela matéria devido ao movimento e ou forças intermoleculares, tá? É decomposto em duas partes. Todo corpo tem uma energia cinética e uma energia potencial, tá, gente? Basicamente, resumindo, não só em refrigeração, mas isso para qualquer corpo, tá? O nosso corpo tem, um celular tem, qualquer corpo, qualquer pedaço de matéria tem uma energia cinética e uma energia potencial. Energia cinética surge quando a gente tem um movimento desse corpo, então a energia em movimento, tá? A energia cinética leva em conta o movimento, tá? E o peso atmosférico. Então, se eu tô mexendo a minha caneta assim, tá? Ela, por si só, cria uma energia cinética, tá? Não pensem que isso é coisa de outro mundo, né? Eu não vou balançar minha caneta, ela vai ficar verde, grande e sair voando, tá? Mas se cria dentro dela uma energia cinética. O que é energia potencial? Energia potencial é a energia que o corpo tem quando só a gravidade atua sobre ele, tá? Energia potencial é um pouquinho mais fácil de explicar. Porque, por exemplo, se eu largo a minha caneta aqui, tá? Se eu largar ela, o que vai acontecer? Ela vai cair, tá? Só que nessa queda, eu não tenho uma força fazendo o movimento. Ela cai só pelo efeito gravitacional, tá? Aí vocês vão conseguir entender como se surge essa energia potencial. Se vocês pegarem uma caneta, tá? Levantarem na cabeça assim e largar ela, ela vai bater e ela não vai machucar, porque ela é bem leve. Agora tentem largar essa caneta, tá? De um segundo andar em cima da cabeça. Ela vai machucar. Como que ela vai machucar, sendo que a caneta tem a mesma massa? Porque a partir da gravidade, tá? E também devido à aceleração que ela ganha, se cria uma energia potencial. Então, o impacto dela, por exemplo, é alterado. Então, é uma energia que se cria devido à força da gravidade. Enquanto a energia cinética é uma energia que se cria devido ao movimento. Por exemplo, um carro, né? Se a gente bate o carro a 20 km por hora, é uma coisa. Se a gente bate o mesmo carro a 80 km por hora, é um estrago. Tá? Isso é energia cinética, tem algo forçando o movimento, tá? Aquele corpo ganha uma aceleração e com isso, no impacto, tá? Eu tenho uma força de repulsão. Os dois carros se têm repulsão, né? Então se empurram para o sentido oposto, tá? Isso é energia cinética. Isso acontece dentro dos fluidos, dentro de um sistema, tá? Tem a entalpia. Entalpia é uma grandeza física que se busca medir a energia de um sistema termodinâmico, tá? Que está disponível na forma de calor, pressão constante, sendo que a pressão e o volume de um sistema têm uma equação, tá? Resumidamente, entalpia é uma coisa muito difícil de explicar, tá, gente? Tem livros e livros aí para explicar não só como utilizar, mas para explicar o que é entalpia. É um fenômeno que se cria dentro do fluido, tá? Devido à alteração de pressão e temperatura. O que a gente precisa saber na prática, tá? Não descrever o que é entalpia, mas saber que todo fluido refrigerante, ele tem essa propriedade, tá? E ela vai tabelada. Então, a gente precisa saber que ela existe e a gente precisa saber
lê os valores dela lá na tabela, tá? Este é o importante. Entropia, ela é medida de acordo com a desordem molecular. Então, é uma característica química do meu fluido, tá? E é algo bem parecido com a entalpia. Então, são duas propriedades que os fluidos têm, tá? É isso que vocês têm que saber, que todo fluido tem um valor de entalpia e um valor de entropia. Preciso saber esses valores? Não, existem tabelas, tá lá o meu fluido, vou na minha temperatura e leio os dois valores, tá? É isso que eu preciso saber. Do mesmo jeito que a gente sabe propriedades de algumas outras coisas, só que outras coisas é mais fácil de explicar. Por quê? Isso são propriedades de fluidos refrigerantes. Por exemplo, propriedades de fluidos lubrificantes. É mais fácil de explicar. Também tem propriedades, tá? Tem a densidade. A gente sabe o que a densidade influencia no fluido refrigerante. Quanto mais denso, mais espesso ele é. O que é densidade? É uma propriedade, mas o que a gente consegue, né, entender melhor porque ele é mais palpável, tá? Fluido refrigerante também tem outras propriedades. Então, dentro dos refrigerantes são duas propriedades importantes, entalpia e entropia, tá? Tem também o título, que é a relação entre massa de vapor e massa total. Por que eu preciso saber o que é o título? Porque quando eu estou naquela temperatura crítica lá, tá? De mais ou menos 100 graus, lembram que 100 graus é meio crítico porque eu tenho uma parte de vapor e eu tenho uma parte de líquido, tá? Então, aonde que eu tenho essa mistura dentro do meu sistema de refrigeração? Dentro da válvula de expansão. Todo sistema de refrigeração tem uma válvula de expansão, tá? Basicamente, a válvula de expansão serve para diminuir, tá? Ou seja, expandir. Quando eu comprimo um fluido, ele fica comprimido e eu faço o quê? Ganho pressão. Quando eu expando, né? Ou seja, eu tenho uma quantidade de líquido e boto num espaço bem maior. Eu expandi. O que acontece com aquele líquido? Diminui a pressão. Como o sistema ele vai funcionar de forma infinita, o compressor ele faz o quê? Comprime, aumenta a pressão. Então eu preciso ter um outro dispositivo que faça o contrário, que expanda, diminua a pressão, tá? Para eu ter esse ciclo infinito. Todo sistema de refrigeração tem uma válvula de expansão, né? No caso dos nossos refrigeradores, a válvula de expansão é o tubo capilar. Né? Sabem o que é o tubo capilar dentro do refrigerador? Ou já ouviram falar, né? Tubo capilar. De estragar. Ele é nada mais é que... Por que é capilar? Porque ele é um tubo bem fininho, tá, gente? É um tubo bem fininho. Então, por isso deu o nome capilar. E ele funciona como uma válvula de expansão. Ali o fluido vai se expandir, tá? Claro que a construção dele é bem simples. Mas qual é o objetivo do tubo capilar? Capilar no nosso refrigerador. Não importa qual é a marca, tá, gente? Todo refrigerador tem um tubo capilar. É seu dispositivo de expansão, tá? Em sistemas grandes, aí eu vou ter uma válvula de expansão, não vou ter só um capilarzinho, tá? Mas o que no sistema grande a válvula de expansão vai fazer? A mesma coisa que o tubo capilar. Expandir o meu fluido para diminuir a pressão, tá? Chegamos nesse assunto de válvula de expansão, porque na válvula de expansão se passa uma mistura, tá? De líquido e vapor. E não pode ser qualquer mistura. Se a temperatura está um pouquinho mais alta, tem 90% de vapor e 10% de líquido. Se a temperatura baixar um pouquinho, tem 60% de líquido e 40% de vapor. Não pode ser de forma aleatória, tá, gente? Tem que ter uma quantidade padrão ali. Uma porcentagem de líquido e uma porcentagem de vapor. Como que a gente sabe, né, o quanto varia de cada um? Através do título. Nada mais é que eu meço, tá, a massa, tá? Pego ali, eu vou ter líquido e vapor. Se eu tenho um dispositivo com líquido e vapor, aonde que o vapor vai estar dentro desse meu tubo? Imaginem que eu tranque, né, dentro de um dispositivo, armazenar líquido e vapor. Aonde que vai ficar o líquido e aonde que vai ficar o vapor? O líquido na parte inferior. O líquido na parte inferior
e o vapor na parte superior. Eu posso sugar o vapor e deixar o líquido. E aí eu meço o peso, tá? Com uma balança. Ah, tem 30 gramas de vapor e tem 500 gramas de líquido. No total, eu tenho quanto? 530. Aí eu faço a porcentagem. Se 530 é total, 500 é quantos por cento e 30 é quantos por cento. De forma prática, eu simplesmente separo eles e peso quanto tem de um, quanto tem de outro. Meu ciclo é fechado. Se eu coloquei 1 litro de fluido lá dentro, se não houver vazamentos, que é o ideal, quando eu tirar, tem que ter 1 litro de fluido. Se é em vapor ou se é em líquido, não importa, mas tem que ter, no total, 1 litro de fluido. Vamos entender o ciclo, tá? Essa parte é bem legal. O que a gente tem dentro de um ciclo de refrigeração por compressão? De novo, se vocês forem estudar um pouquinho a mais, vocês vão saber que tem outros tipos de ciclo, tá? Ciclo de Carnot, ciclo de Moissazer, tem outros ciclos padrões, tá? Mas o que a gente mais estuda e conhece é o ciclo de refrigeração por compressão, tá? No ciclo de compressão, ele é um resumo de todo e qualquer ciclo de refrigeração e de climatização que existe. Se a gente entender o que acontece nesse ciclo, tá? E a gente pegar uma planta grande de um sistema de refrigeração, tá? Claro que o compressor vai ser muito maior, ou vai ter 2 compressores, ou vai ter 4 compressores. Se a compressão for muito grande, eles podem estar como? Nós estudamos isso, tá? Em estágios. Ah, tem que fazer uma compressão muito alta. Não vale a pena ter um compressor muito robusto. Eu faço estágios. Um comprime metade e o descarrega direto no outro e o outro comprime o que falta, tá? Mas não interessa. Aquele conjunto de compressores ou um único compressor vai fazer a mesma coisa, que é comprimir o fluido, tá? Então, tem 4 componentes principais em todo qualquer sistema de refrigeração e climatização. São eles: compressor, evaporador, dispositivo de expansão. Por que dispositivo? Porque, por exemplo, o tubo capilar não é uma válvula, né? É um dispositivo de expansão. E o evaporador, tá? Então, anotem isso, tá? Componentes principais do sistema: compressor, condensador, dispositivo de expansão e evaporador, tá? Tá os 4 listados aqui, principais componentes, e esses 4. Alguém me mandou mensagem aqui. Boa noite. Depois acompanha o resto lá no YouTube, tá? Anotado, gente? Vamos dar continuidade, então. O que cada uma dessas partes faz, tá? Esse primeiro aqui, ele tem uma sequência de números, tá, gente? Não precisa anotar, isso aqui eu só vou explicar. Depois eu vou fazer um desenho com vocês, esse aqui, tá? Porque eu quero que vocês tenham o desenho do ciclo sem números, porque eu não gosto de explicar, eu sempre uso os mesmos, né? Quando vocês forem fazer os exercícios, vocês vão ver que vão usar o mesmo. Porque eu tenho que botar número no sistema para me achar. 1, 2, 3, 4. Eu posso dizer que o compressor é o 1. O Pablo pode dizer que o condensador é o 1, tá? Então, eu não gosto que vocês decorem por nome, porque daqui a pouco, se a gente deu números diferentes, na hora do cálculo vai virar uma bagunça. E a gente tem que entender pelo dispositivo que está ali. Ou o compressor, ou o evaporador, ou a válvula de expansão, não por números, tá? Mas,
Este aqui tem os números só para vocês se guiarem. O que nós temos nesse ciclo aqui, tá? O ciclo de compressão básico de refrigeração. Aqui, ó, do 1 para o 2, entre o número 1 e o número 2, aqui está a válvula de expansão, tá? Entre o número 2 e o número 3, tá o quê? O evaporador. Quando eu tô falando em sistemas de refrigeração, tá? Refrigerar um ambiente ou produtos, tá? Isso não vale para o inverter, tá, gente? É só refrigerar. Quando eu vou fazer o aquecimento, nada mais é que o condensador muda de lugar com o evaporador, tá? Mas eu estou falando só de refrigerar. Primeiro vocês entendem o refrigerar, que é todos os exemplos, e depois o aquecer é só inverter. Mas o importante é o refrigerar. O que é o evaporador? O evaporador é a parte que fica dentro do ambiente, tá? Porque no evaporador, o que vai acontecer com o fluido? Ele vai evaporar. E para ele evaporar, ele vai retirar calor de quem? Do produto que eu quero refrigerar, tá? Então, dentro da nossa geladeira lá, tá o evaporador. Botei lá a minha carne, quero refrigerar essa carne. Então, é da carne que o meu fluido vai retirar calor e se evaporar, tá? Ele vai evaporar, né? Entre o 3 e o 4, primeiro eu vou explicar o que cada um faz, depois a gente vê o ciclo. Entre o 1 e o 2, o dispositivo de expansão. Entre o 2 e o 3, o evaporador. Entre o 3 e o 4, o compressor. O que o compressor faz? Comprime o fluido, tá? Claro que comprimir é óbvio, mas quanto ao que ele faz na prática, comprimir é fazer o quê? Elevar pressão e temperatura, tá? Do 4 ao 1, eu tenho condensador. O que acontece no condensador? Aquele vapor condensa. Quando um vapor condensa, ele está perdendo calor, né? Se eu tenho uma água, essa água é vapor. Para ela condensar, ela não tem que se resfriar? Tem, né? E para ela resfriar, o que acontece com o calor que está com ela? Tem que ser retirado, né? Tem que ir para o ambiente. Então, o vapor resfria e condensa. Aí o calor vai para o ambiente, tá? Falamos do que acontece em cada um deles. Vou falar quanto à pressão e temperatura. Isso também precisa ficar claro, tá? No dispositivo de expansão, tá, gente? O líquido passa ali no meu dispositivo de expansão, tá? Por que vai entrar líquido no dispositivo de expansão? A gente sempre estuda, claro que a gente vai conversar o que entra, o que sai em cada dispositivo, mas a gente tem que entender sempre em que estado, temperatura e pressão entra no dispositivo. No que sai é consequência, mas eu tenho que me preocupar com o que entra, principalmente no compressor. Tem que entrar vapor. Se saiu vapor ou líquido, primeiro que se entrou vapor, não tem opção de sair líquido, tá, gente? Mas eu tenho que me preocupar com o que entra no dispositivo. Lá no dispositivo de expansão, lá vai entrar líquido. Como que eu sei que vai entrar líquido? Porque da onde vem o fluido que entra no dispositivo de expansão? Do condensador. Se o nome é condensador, pegou o vapor e condensou e virou líquido, tá? Então eu tenho certeza que vai entrar o quê? Líquido no meu dispositivo de expansão, tá? Vai ser submetido à queda de pressão, porque essa é a função do dispositivo de expansão, diminuir a pressão do fluido que está passando por ali, tá? E ali ele passa a ser uma mistura de líquido mais vapor, tá? Então, eu vou desenhar isso para vocês lá, tá? O estado de cada ponto, mas eu já vou falando. Então, no dispositivo de expansão, entra líquido e sai líquido mais vapor, tá? Diminuiu a pressão. Entre o 2 e o 3 é o evaporador. O que vai acontecer no evaporador? O fluido vai evaporar. Como que ele vai evaporar? Vai retirar calor do meio ou daquele produto que está ali perto do evaporador e vai evaporar. Só que no evaporador, gente,
vai mudar apenas a temperatura. Isso precisa ficar claro. Que dispositivos são capazes de alterar a temperatura e que dispositivos são capazes de alterar a pressão, tá? O dispositivo de expansão, o que é um dispositivo de expansão? Nada mais é, por exemplo, o tubo capilar, que é um exemplo bem simples, tá? O fluido está vindo de um duto. Um tubo capilar, ele é longo, ele não dá várias voltas, dá, que é justamente para o fluido ter espaço. Então, ele está pressurizado e quando ele encontra espaço, ele se expande, tá? E perde pressão. O dispositivo de expansão, ele é capaz de alterar a pressão. No caso, ele diminui, tá? Depois do dispositivo de expansão, que entra no evaporador, o evaporador não é capaz de alterar a pressão, gente. O que é um evaporador? Nada mais é que um tubo com várias voltinhas, tá? Em que o fluido vai entrar e vai passar. Dentro do evaporador, eu só vou ter mudança na temperatura. Por quê? O meu fluido, estou falando do R22, ele evapora a menos 128 graus Celsius, tá? Aqui, ó, onde tá essas setinhas em amarelinho, são vários pedaços de carne, tá? Que estão a uma temperatura ambiente, 25 graus Celsius. Conforme o fluido vai passando no tubo, perto desse produto que tá para ele quente, né? Porque ele se evapora a menos 28 graus Celsius, ele vai retirar calor desse produto e vai se evaporar. Só que nada acontece com a pressão, ele só ganha temperatura, tá? Porque ele nem comprime e não expande, ele só é um tubo pelo qual o fluido passa. Quando chega aqui no 3, tá? É a entrada do compressor. Aí sim, o compressor, ele altera a pressão. A gente sabe que um compressor, ele faz o quê? Aumenta a pressão. Então, ele entra no meu compressor, tá? E sai com uma pressão maior e também com uma temperatura maior, tá? Porque quando a gente comprime o fluido, além de aumentar a pressão, ele também ganha um pouco de temperatura, tá? Saiu do meu compressor, ele entra aqui ó, no meu condensador. Qual é a ideia do condensador? É aquele fluido perder calor e condensar. Só que exatamente como o evaporador, o condensador ele não tem a capacidade de mudar a pressão. Só vai ter a mudança de temperatura ali dentro. Ele é um tubo igual ao evaporador, só que em um lugar ele vai ganhar calor, e no outro lado ele vai perder calor, tá? Basicamente, o que faz cada um? Entenderam como que funciona o ciclo? Ô, professor. Oi, pode falar. Ô, Antônio. Não, eu tô com um problema aqui com o telefone, é por isso que eu tô entrando e saindo toda hora aqui. Tá, não sei se vai se manter, não sei se vai se manter até o final. Tá. Se ficar muito ruim de acompanhar, dá uma olhadinha lá depois pelo YouTube, porque se ficar travando, tu também não vai conseguir prestar muita atenção aqui. Tá? Mas pode ir mandando os convites se tu cair, não tem problema aí. Então tá, pessoal. Ficou entendido o sistema que cada um componente faz? Sim? Tá. Vamos para o próximo passo. Sim. Agora eu preciso que vocês entendam os estados do meu fluido refrigerante dentro desse ciclo, que foi aquilo lá que a gente viu, tá? Como que vai ser isso? Este aqui, tá? Vamos começar pelo mesmo numeral aqui para ficar fácil. O 1, no estado 1, tá? É a entrada do meu dispositivo de expansão. Todo ponto, gente, é um ciclo fechado. Então, todo ponto, ao mesmo tempo, é entrada e saída de alguma coisa. Então, vamos olhar isso aqui, ó. Dá um zoom aqui, ó. O que é 1? Eu posso falar, o 1 é a entrada do dispositivo de expansão. Quem vem depois? O Pablo. O Pablo pode dizer, o 1 é a saída do condensador. Tem alguém certo e alguém errado aí? Não, é o mesmo ponto, porque a saída do condensador está conectado à entrada do evaporador, tá? Então, se eu vou falar a entrada de um ou saída do outro, não importa. Importa que vocês entendam qual é o ponto. Aqui, ó, no ponto 1, exatamente, vou falar sempre as entradas. Entrada do dispositivo de expansão, nós temos líquido saturado, tá? Por que líquido saturado? Esse líquido é oriundo do condensador.
no condensador, né? Condensou, virou líquido, só que é um líquido, gente, saturado, porque é um líquido que está quente. Então, ele é líquido. Só que se ele ganhar um pouquinho de calor, ele já vira vapor de novo. Então, aqui no ponto 1, eu tenho líquido saturado, tá? Aí ele passou no meu dispositivo de expansão, agora eu vou diminuir um pouquinho. Passou no meu dispositivo de expansão, tá? No dispositivo de expansão, acontece um processo que a gente chama de processo isoentálpico. Então, por favor, anotem aí, ó. Anotem aí. No dispositivo de expansão, ocorre um processo isoentálpico. Vou deixar em azul para vocês copiarem aqui, ó. Isoentálpico, como tá aqui em azul. Então, no dispositivo de expansão ocorre um processo isoentálpico. Aí, entre parênteses, botem entalpia, começa com entalpia, bem como se fala, constante. E fecha parênteses. O que eu quero dizer com isso? Lembram que eu falei que todo fluido tem essas duas características, entalpia e entropia. É importante na prática a entalpia e entropia saber o que é? Não, mas a gente precisa dos valores para calcular. Só por isso que elas são importantes, tá? Então, no dispositivo de expansão acontece o processo isoentálpico. Isoentálpico quer dizer que não acontece mudança na entalpia ou entalpia constante. O que eu quero dizer com isso? Na entrada do dispositivo, eu tenho uma entalpia e na saída do dispositivo, eu tenho a mesma entalpia. Não acontece mudança, tá? Então, tá. Vamos seguir. Passei no dispositivo de expansão, eu passo a ter líquido mais vapor, tá? Líquido mais vapor. Passou, tá seguindo aqui, ó. Vou seguir com o mouse. Entrou no meu evaporador, vai recebendo calor aos poucos, até chega um ponto que é muito calor e ele vira vapor, tá? Então ele vira vapor saturado, porque ele pegou a energia do produto. Só que isso não é muita energia, o produto está a 25 graus Celsius. Então foi suficiente para evaporar, tá? Mas é um vapor que, se perder um pouquinho de calor, ele já condensa de novo. Então, aqui no meu evaporador, eu tenho vapor saturado, ou seja, um vapor com baixa temperatura, tá? Ele recém virou vapor. Depois, esse vapor saturado entra no meu compressor, tá? Entra no meu compressor. Já é um vapor. Eu comprimi ele mais ainda, então ele aumenta a pressão, só que também aumentando a pressão aumenta a temperatura. Se ele já era vapor, era um vapor saturado, e eu aumento mais ainda a temperatura, o que ele passa a ser? Um vapor superaquecido. Então ele sai do compressor como um vapor superaquecido, tá? No dispositivo de compressão, tá? Que é o que diz aqui, ó. Eu tô conversando com vocês, mas tá tudo explicadinho nos slides também. Aqui, ó, no compressor acontece. Opa, peraí que eu digo. Áudio. Tá. No compressor, tá? Acontece um processo isoentrópico, que é diferente. Então, anotem embaixo do que vocês anotarem aí. No compressor, ocorre um processo
no compressor ocorre um processo isoentrópico. Deixei em azul aqui, ó, para vocês verem. Isoentrópico. Aí botem entre parênteses. Entropia constante. Entropia constante, tá? Então, ele saiu do meu compressor, vapor superaquecido, e entra no meu condensador, tá? Um vapor super quente. Então, entra no meu condensador. Ele vai começar a perder calor por meio, tá? Literalmente por meio aí, tá, gente? Condensador é no ar livre. Qual é a temperatura ambiente de um dia normal? 20 graus Celsius, 20 e pouco graus Celsius. O vapor superaquecido está a 100 e tantos graus Celsius. Então, o que ele vai fazer? Ele vai liberar calor, né, para a rua. E aí, conforme ele vai liberando calor, vai perdendo calor, ele vai condensar e virar líquido, líquido saturado. Por que saturado? Porque imaginem um vapor que está super quente. E aí eu boto meu condensador na rua, que é a parte que nem fica do ar-condicionado ali. Aquele vapor superaquecido, ele vai resfriar, mas ele vai resfriar e condensar e vai ficar um líquido quente, um líquido saturado. Conforme ele ganhar um pouquinho de calor, ele já evapora. Por quê? Vocês acham que se o evaporador só estando ali na rua, o fluido sai, vapor superaquecido, tu acha que só com o ar da rua ele vai liquefazer e ficar um líquido geladinho? Não vai. Ele vai liquefazer, mas vai ficar um líquido quente. Então, ele vai ser um líquido saturado. É líquido, mas ali no limite, tá? Normalmente, doméstico, a gente tem condensadores a ar, que é esses que ficam na rua, tá? Nível comercial, eu tenho a ar e eu tenho a água. Industrial, é bem comum eu ter a água, porque a água é um bom trocador térmico. Então, no lugar de só deixar ficar passando o ar, tá? Ele também tem água gotejando. Porque se eu gotejar água e o ar continua passando, ele refrigera mais rápido. É que nem aqueles ventiladores com aspersão de água, que é horrível aquilo. Quando a gente vai num lugar e passa bem pertinho, é o ventilador, que também tem como se fosse um borrifador pequenininho de água. Já viram aquilo? Não é umidificador, né? Tipo umidificador. Uhum. Já passaram por aquilo em Rio Grande? Aí pergunto para vocês, por mais que seja no verão, Rio Grande é uma cidade que tem a maior umidade. No inverno, sempre acima de 90%. No verão, quando muito, 60%, 70% ali. Vocês acham que tem cabimento usar um ventilador com umidificação em Rio Grande? Não, né? Nos outros lugares dá certo porque o lugar é super seco. A água não vai na cara das pessoas, né? Tem a água ali, posta em frente ao ar, até chegar nas pessoas já evaporou. O ar está mais gelado. E em Rio Grande isso não funciona, tu joga água nas pessoas, tá? Tem muito... Quando a gente fala de climatização, gente, é uma área bem interessante aí, porque tem poucos profissionais, tá? Capacitados. E com isso, acaba se fazendo muito aproveitamento de projetos, tá? Que não dão muito certo aí. Porque justamente por não ter essa mão de obra aí, tá? Ou falta de conhecimento mesmo. Já comentei com vocês que o maior aproveitamento de projeto aqui de Rio Grande é o Partage Shopping? Foi com a turma de vocês que eu comentei? Não? Não. Então, já que estamos dentro de refrigeração, já entraram no verão no Partage e sentiram frio? Das duas, uma. Ou tu entra no verão e tu continua com calor, porque o ar-condicionado está desligado, ou tu entra no verão e sente frio. Já sentiram isso? Sim. E no inverno, o que eles fazem lá? Porque não tem ar-condicionado quente. Eles ligam aquelas torres quentes, né? Que parece um torre elétrico, né? Aí era para ser todo um projeto
como é que eles falam? Que aproveita energia e tudo mais, aí eles me botam aquecedores elétricos, que é o que tem menor rendimento. Porque o projeto do Partage, gente, o projeto ele não foi criado aqui para Rio Grande, ele tem em outras cidades mais para o norte do Brasil. Então foi feito um estudo populacional, poder aquisitivo. O que eles fazem? Fazem um estudo, né? Já tem vários shoppings. Então, uma cidade que mais combina com nós. Combina em que sentido? Número de habitantes, poder aquisitivo da cidade, mais ou menos dos outros lugares. Só que eles não pensaram na opção clima, tá? E aí é totalmente fora das nossas necessidades aquilo lá. O ar-condicionado é muito potente. Eu já tinha reparado nisso, aí eu tive a oportunidade de falar com um colega da engenharia mecânica que trabalha lá e ele me confirmou isso. O ar é muito potente, gente. Ele foi projetado para uma cidade, não me lembro da cidade, ele me falou, que é bem quente, tá? Então tá sempre ligado no frio, nem tem ar quente, né? Então, o nosso calor não se compara ao calor deles. Tem que ser um dia muito quente para estar confortável lá. Então, eles não ligam. Porque se é numa temperatura média, como o ar-condicionado é muito potente, ele deixa o shopping muito gelado, né? Então, eles só ligam quando tá ou muito cheio e nos dias muito quentes. Pouquíssimos dias no ano. E no resto não tem aquecimento a quente no shopping inteiro, né? E aí, só que lá é grande, é frio, eles se obrigaram a botar um aquecimento elétrico. Então, imagina ter um sistema de refrigeração, tu investir, praticamente não usar, e aí ter que adquirir um aquecimento elétrico extra, né? Então, não vale a pena. Isso foi um aproveitamento de projeto mal pensado, tá? E tem vários outros exemplos, tá? De coisas que não adaptaram ao nosso clima, que é o mais atípico do Brasil, né? Nós ali, Santa Catarina, um pouco do Paraná, frio, depois é muito mais quente, tá? Vamos lá. Quanto aos cálculos, tá? Vou entrar dentro do ciclo. Vamos falar aqui do ciclo primeiro. Este aqui, ó, é o sistema de refrigeração dentro de um gráfico, tá? Pressão, entalpia. Todo sistema de refrigeração tem um gráfico desse. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, tá? Sistema de refrigeração e climatização sempre tem esses gráficos. Esse gráfico aqui, ele representa tudo isso que a gente falou, tá? É um gráfico clássico, gente. Aqui, nesta coordenada vertical, a gente tem a coordenada de pressão. Então, são valores de pressão, tá? Na coordenada horizontal, são valores de entalpia, tá? A entalpia está muito ligada à temperatura. Eu não posso dizer que a entalpia é a mesma coisa que a temperatura, tá? Mas é uma propriedade muito parecida. Conforme aumenta um pouquinho a temperatura, aumenta a entalpia. Sempre assim, de forma proporcional, tá? E esse daqui nada mais é do que o desenho do nosso ciclo, tá? Vamos fazer a mesma leitura a partir dos números, só que no gráfico, eu não preciso ter esse desenho. Aqui no 1, ó, eu tenho o quê? Entrada do dispositivo de expansão. Reparem que na entrada do dispositivo de expansão, eu tenho uma pressão alta aqui. Lá na entrada, o fluido está alta pressão, tá? E aí ele entra no dispositivo e sai. A saída do dispositivo de expansão é o quê? A mesma entrada do evaporador, né? Conforme sai no dispositivo de expansão, já conecta na entrada do evaporador. Só que a gente não usa os termos saída, a gente usa só as entradas do dispositivo. Então, o ponto 1 é a entrada do dispositivo de expansão. Aqui, ó, vão acompanhando pelos números aqui. O ponto 2 é a entrada do dispositivo de evaporação. O que aconteceu no gráfico aqui, ó? Não mudou a temperatura, reparem que é uma linha reta, ou seja, né, todos os pontos verticais são pressão, todos os pontos horizontais são entalpia, temperatura, tá? Reparem que do 1 para o 2, alterou a temperatura? Não, é a mesma. Alterou só o quê? A pressão. Diminuiu consideravelmente a pressão, foi de 1 para o 2, tá? Por que não mudou nada na entalpia?
Porque o dispositivo de expansão é um processo isoentálpico, ou seja, a entalpia se mantém a mesma. A entalpia do ponto 1 é exatamente a mesma entalpia do ponto 2, tá? Mas a gente se atenta à pressão, ó. O que diminuiu foi a pressão. O ponto 2 ali, né? Entrada do evaporador. Do ponto 2 até o ponto 3, tá? Que é o quê? Entrada do compressor. Aqui no meio eu tenho quem? Qual é o dispositivo que eu tenho entre 2 e 3? Evaporador? O evaporador. Acontece alguma mudança de pressão no evaporador? Não. Só temperatura. Então, olhem como é a linha do 2 até o 3. É uma linha horizontal. Só fez o quê? Aumentou a temperatura. Ó. Tá aqui em 2, foi lá para frente. Em 3. Então, aumentou a temperatura sem modificar a pressão. Depois aqui, de 3 para 4, entre o 3 e o 4, eu tenho o compressor. O que o compressor é capaz de fazer? Aumenta a pressão, mas também aumenta a temperatura. Então, reparem aqui, ó, do ponto 3 até o ponto 4. O que acontece? Sobe, mas sobe na diagonal. Então, aumentou tanto a pressão quanto a temperatura, aumentou os dois. De 4 até 1, eu tenho o quê? O condensador. O que acontece com o condensador? Diminui a temperatura, porque o fluido condensa e não muda a pressão. Reparem que de 4 até 1 é uma linha reta, horizontal, não altera a pressão, mas volta lá para o 1, porque diminui a temperatura. Esse é o ciclo de refrigeração, tá? Então, no dispositivo de expansão, eu só tenho diminuição da pressão. No evaporador, aumenta a temperatura. No compressor, aumenta pressão e temperatura. E no condensador, apenas diminui a temperatura, tá? Antes de entrar nestes cálculos aqui, vou desenhar para vocês o sisteminha aí para vocês terem anotado. Vamos lá. Opa. Então, aqui, ó, eu vou ter pressão. Aqui eu tenho entalpia. E o meu gráfico sempre tem essa característica aqui, ó. Vamos lá, vou fazer em formas de linhas. O meu gráfico em si é só o vermelho, tá? Vou desenhar o sentido, né? O sentido é sempre esse aqui, ó. Ele tem um único sentido. Desenhar setinhas. Tá? Vão anotando comigo aí que vocês vão precisar desse desenho aqui. Isso aqui é importante ter. Esse eu só vou botar pro lado, tá aqui, ó, porque senão vai cortar.
Aqui os valores de H, ó. O H do dispositivo de expansão é o mesmo. Vou anotar algumas observações aqui do lado. H é a mesma coisa que entalpia, tá? E o S é a mesma coisa que entropia, é as siglas. Vou botar valores aqui. Vou fechar rapidinho só para sair aquele... Só para sair o recado ali. Ali é horrível.
Se eu diminuir assim, fica muito pequenininho, né? Tentando um jeito de deixar aqui no meio, mas... Eu acho que ficou tudo na mesma páginazinha. Pronto, vou esperar vocês copiarem.
Bem ok aí quando... Eu já copiei, já. pessoal, Eu já copiei aqui também. tá? Então tá, pessoal, esse gráfico nada mais é que essa explicação que eu dei para vocês, tá? De novo, não quero que vocês decorem isso por pontos. Ah, do ponto 1 para o ponto 2 acontece a diminuição da pressão, a entalpia é igual. Eu sei que é isso que diz o gráfico, a gente bota o ponto para se orientar, tá? Mas o importante é que você saiba, porque na hora não vai ter pontos, tá? É o quê? Que no dispositivo de expansão acontece a diminuição da entalpia, tá? Ou seja, a entrada do dispositivo de expansão, reparem o gráfico, H1 igual a H2, sem falar dos pontos. A entrada do dispositivo de expansão, tá? Tem a mesma entalpia que a entrada do dispositivo de evaporação, tá? Do evaporador. No evaporador, eu tenho que apenas aumento da temperatura, não tem alteração da pressão. No compressor, eu tenho alteração da pressão e da temperatura, os dois sobem, tá? Então, na entrada do compressor, eu tenho uma pressão e uma temperatura, então entalpias também diferentes, do que na entrada do condensador. E do condensador, né? Do 4 até o 1 ali, a entrada do condensador e até a entrada do dispositivo de expansão, apenas eu tenho a diminuição da temperatura, não tem alteração da pressão, por exemplo, tá? Aqui do lado eu botei para vocês, ó, os estados, a gente vai falar bastante sobre isso vai ficar mais comum para vocês, mas já botei aqui os estados, tá? Esse aqui do ciclo padrão, tá? Existem alguns compressores que eles não admitem a possibilidade de entrar uma parte de líquido, porque senão ele quebra. Então, o que se faz nesse tipo de dispositivo? No evaporador, eu aumento a temperatura para não ter, né, entrada no compressor de vapor saturado. A entrada do compressor é vapor saturado. Tem alguns tipos de ciclo, tá? Que aqui eu tenho o aumento da temperatura para passar de vapor saturado para vapor superaquecido, para já entrar vapor superaquecido no compressor, para ter certeza que vai ser vapor. Se entrar vapor superaquecido, não pode sair outra coisa, tá, gente? Vai entrar vapor superaquecido e vai sair vapor mais superaquecido ainda, mas a mesma coisa, tá? Ele já é vapor superaquecido. Por mais que eu comprime e dê mais calor, ele não tem outro estado para mudar, é só esse, tá? E aí essas são as pequenas variações que vão de um ciclo para o outro, mas esse é o padrão, tá? Pessoal, são 10 para as 9. Tem as equações que eu vou passar para vocês antes da gente fazer um exercíciozinho, que aí eu vou ensinar vocês a entrar nas tabelas, tá? Mas aí a gente entra na parte de equações e no primeiro exercício na aula de amanhã. Quanto à aula de hoje, dúvidas, tá? Eu sei que é bastante informação, são coisas diferentes, mas, claro, bastante coisa para a gente lembrar, mas alguma coisa não ficou clara, não deu para entender, complexa demais, então é uma matéria diferente, né? Tranquilo? Vamos nos achando aos poucos, então? Sim. Então tá, pessoal. Vou até deixar salva essa imagem. Então tá, pessoal. Vou liberar vocês, tá? Amanhã na aula que vem a gente continua no mesmo assunto, tá? É bem diferente, a gente vai vendo aos poucos e vocês vão aprender com tranquilidade aí, tá? Boa noite para vocês, bom descanso e até amanhã. Boa noite, boa noite. Amanhã, tá? Boa noite. Boa noite.